Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero demais que sim. Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotivas com mais uma dica. Hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho, comentar um pouco sobre adaptação no sistema de arrefecimento com cebolão, tá? Aquele cebolão do radiador colocado por fora, instalado por fora. Então, o que eu acho, né, desse assunto? Eu faço esse tipo de adaptação também. É aconselhável? É prejudicial ao sistema de arrefecimento, sim ou não? Então a gente estava comentando um pouquinho sobre esse assunto, tá? Lembrando aí, pessoal, que essa dica, esse comentário, tá? Ela vai servir para todos os veículos de todas as marcas e modelos, tá? Independentemente de motorização, tá? Porque esse tipo de adaptação, ela se faz, as pessoas, eu já vi em vários carros de vários modelos, e as pessoas fazem quando há algum problema no sistema de arrefecimento, o ventilador para de funcionar, a pessoa não encontra o problema, aí acha mais fácil adaptar, cortar o mangote, ó. Nesse caso aqui, esse carro aqui é um Palio, tá? Um Palio 2002, motorzinho Fire, tá? Ainda é o Palio geração 1, esse é o primeiro Palio que saiu com motor Fire, tá? O Palio geração 1 com motor Fire, a partir de 2002. Então, esse carro havia dado um problema, eu fiz até um vídeo anterior a esse, sobre o problema que ocorreu nesse carro, como a gente solucionou, enfim, porque ele estava adaptado, cortaram o mangote, colocaram um cebolão de 75 graus, tá bom? E montaram aqui um fio, pegaram um fio aqui do fuzil da bateria, colocaram aqui em uma perna do cebolão, ou interruptor térmico, né? Cebolão e interruptor térmico, a mesma coisa. Colocaram outra perna daqui, ligando ali no positivo do ventilador. E sem falar que cortaram essa instalação. Isso aqui já é uma instalação nova que eu coloquei. Cortaram os fios e tal, e emendaram e colocaram aí para funcionar, tá certo? Então é aconselhável fazer isso, tá? Então vamos lá, gente. É o seguinte: suponhamos que o seu carro esteja com um problema aí, parou de funcionar o ventilador, tá certo? E você já testou tudo, já levou para algumas oficinas, não conseguiu resolver. Testou tudo não, porque isso não existe, de testar tudo e não encontrar o problema, né? Existe assim a deficiência de conhecimento. Você vai lá, faz alguns testes, verifica fusível, não encontrou o problema, não sabe o que é que pode ser, aí acha mais fácil cortar o mangote, colocar um adaptador e colocar um cebolão e puxar o fio da bateria, tá bom? Então muitos fazem isso. Então o que é que acontece? Eu não concordo muito com essa ideia, eu não concordo muito com isso. Na verdade, eu não concordo nada, tá? Eu sou, assim, totalmente contra esse fato de você, por não ter encontrado o problema, cortar o mangote e fazer uma adaptação por achar mais fácil fazer isso. Eu sou contra isso aí, tá? É uma opinião muito particular minha, tá, pessoal? Você pode, inclusive, discordar. É o que eu penso, é o que eu acho, tá? Não acho que justifica você fazer isso, porque o carro não saiu de fábrica com o mangote cortado e com o adaptador. Ele saiu de fábrica de uma outra forma, então eu sou aquele amante à moda antiga, tá? Eu gosto das coisas mais original possíveis, o mais original possível. Então, eu sempre vou até o fim, até encontrar o problema para manter o carro do cliente o mais original possível. Eu nunca vou aconselhar o cliente a adaptar alguma coisa no carro dele, tá? Sendo que existe a forma mais fácil, que na minha opinião é de fato sim fazer os diagnósticos, procurar o problema e resolver. Então, eu sou contra isso, esse tipo de adaptação, tá? E o que é que pode ocorrer com isso aqui? Qual é os malefícios que uma adaptação como essa pode trazer para o sistema? Tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, o primeiro problema que pode ocorrer é o carro ficar trabalhando com o motor, trabalhando mais frio do que deveria. De repente você pode até dizer, mas Sérgio, mas isso não é bom? O motor trabalhar mais frio, né? Porque muitos mecânicos, muitos profissionais, os mais antigos, eles têm essa ideia de que o motor, quanto mais frio trabalhar, melhor o motor vai durar mais tempo, né? Na verdade eu nem sei qual é o conceito exato que eles têm na mente de o que é que eles pensam sobre essa questão, porque o motor trabalha mais frio, qual é o benefício de trabalhar mais frio? Nem sei, na verdade, tudo que eles pensam, mas o fato é que eles acham melhor, eles aconselham os clientes a fazer a adaptação para o motor trabalhar mais frio. Então, gente, esse aí é o primeiro erro, tá bom? Motor de carro não é para trabalhar frio, pasmem, tá? Muitos vão ficar chocados com o que eu estou falando agora, mas é isso. Motor de carro não é para trabalhar frio. Motor, ele é uma máquina térmica, ele trabalha com queima de combustível, com combustão, com explosão acontecendo no interior dele, na câmara de combustão. Então ele tem que esquentar mesmo, ele tem que aquecer mesmo, pessoal. O motor tem que trabalhar quente, tá certo?
O motor não pode trabalhar nem frio demais, nem quente demais. Todo motor, eu estou usando como exemplo aqui esse Palio, tá? Mas como eu já falei, serve para todos os motores a ciclo Otto, todos os motores a combustão que queima combustível, né? Seja ele gasolina, seja álcool, seja flex, seja GNV, seja diesel, foi um motor a combustão que queima combustível, ele é uma máquina térmica, ele tem que trabalhar quente, porque ele trabalha explodindo, queimando combustível, ele tem que aquecer. Agora, é fato, é verdade que existe uma temperatura mínima que ele pode trabalhar, o mais frio que ele pode trabalhar, e existe uma temperatura máxima, o mais quente que ele pode trabalhar. Tá certo? Todo carro é assim, tá? Principalmente os motores aí com injeção eletrônica, tá? Esse parâmetro mínimo, mais frio, né, e máximo, mais quente, ele está programado aqui dentro da central, na EEPROM, tá certo, pessoal? Ele está gravado aqui na memória da central, tá ok? Então o que acontece? Já é pré-programado de fábrica. O pessoal, quando faz a engenharia, quando projeta um motor desse, ele diz assim: esse motor ele vai trabalhar o mais frio que ele pode trabalhar com tantos graus e o mais quente é tanto grau. Por quê? Porque, pessoal, o motor, quanto mais quente ele tiver, mais ele faz uma queima de combustível perfeita. Quanto mais quente ele tiver, mais ele queima combustível perfeito. Mas esse mais quente não pode ser tão quente que prejudique o motor, tá bom? Quando você trabalha com motor frio, a tendência a queima de combustível ser uma queima mais imperfeita. Então ele queima melhor quente do que frio. Você quer ver a prova disso? É o seguinte: você deve perceber, quem trabalha com injeção eletrônica sabe do que eu estou falando. Todo motor, quando liga ele logo pela manhã, frio, quando ele está totalmente frio, você percebe que todo motor ele trabalha mais acelerado. Os motores que tem contagiro, os carros que tem contagiro, você vai ver que o contagiro está ali acima de 1000 RPM, trabalhando mais acelerado, ele fica mais acelerado. Você já se perguntou o porquê disso? Você sabe por que ele fica mais acelerado? Né? Ele fica mais acelerado, pessoal, justamente porque a central entende que o motor está frio, mais frio do que deveria. A central aqui, o módulo de injeção eletrônica, a UCE, centralina, calculador eletrônico, todos esses nomes é a mesma peça, é isso aqui, tá? Então ela entende, tá, que o motor está frio, mais frio do que deveria, porque ela tem um sensor de temperatura do motor aqui, que manda informação para a central. Então a central diz: epa, o motor está frio, não pode trabalhar frio porque não vai queimar combustível legal, vai ficar consumindo muito, não vai queimar legal. Então eu vou fazer o quê? Eu vou acelerar esse processo do motor aquecer. A central diz isso. Aí diz não, tá, pessoal? Eu estou falando a lógica como é. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. A central não fala, tá? Tudo isso é uma programação. Mas a central entende que o motor está mais frio e aí ela vai fazer o seguinte: ela vai dar um jeito, ela vai se virar para fazer o motor aquecer o mais rápido possível. Então o que é que ela faz? Ela acelera o carro. Ela aumenta o tempo de injeção. O tempo de injeção é o tempo que os bicos injetores permanecem abertos, injetando combustível dentro da câmara de combustão para ser queimado, tá? Então, quando ela aumenta o tempo de injeção, ela está injetando mais combustível. Quando ela diminui o tempo de injeção, ela está diminuindo, injetando menos combustível, tá certo? Então, ela aumenta o tempo de injeção, tá? Aumenta a quantidade de combustível injetado e aí o carro vai acelerar sozinho. Você não está nem pisando no acelerador e o motor está acelerado. Por que ela faz isso? Para o motor aquecer mais rápido. Quando o motor aquece ali, tá, alguns segundos depois, minutos depois que o motor está quente, já atingiu ali a temperatura mínima de funcionamento, ou está pelo menos próximo da temperatura mínima, a central vai e entende que agora ela pode já sim diminuir o tempo de injeção, diminuir a aceleração, a rotação do motor, o RPM do motor, tá? Controlar o tempo de injeção ali, porque o motor já atingiu a temperatura que vai fazer a queima de combustível perfeita. Tá certo, pessoal? Então, já vou mostrar no scanner, é isso que eu estou falando para vocês, tá bom? Que a central ela é pré-programada, ela tem uma temperatura mínima e uma temperatura máxima. Então o que é que acontece? Quando você... Agora, gente, toda essa enrolada que eu fiz é para vocês entenderem a lógica, tá bom? Então quando eu pego, corto um mangote desse, coloco aqui um cebolão de 75 graus, um cebolão mais frio, tá? Se você colocar um mais quente, um que seja acima da temperatura máxima, menos mal, já vai... não vai dar esse problema de consumo de combustível alto, tá? Mas vai ficar uma adaptação, né? Cortado o mangote, feio e tal, não vai ser da forma original. Então o mais fácil é procurar realmente o problema e resolver. Mas vamos voltar aqui à lógica. Quando eu corto o mangote, coloco um cebolão aqui de 75 graus, o carro vai trabalhar mais frio. Vamos supor que a temperatura mínima desse carro aqui seja 80 graus para trabalhar. O mais frio que ele pode trabalhar é 80 graus. Se eu coloco aqui uma temperatura de 75 graus, 80 graus, vamos dizer que a temperatura mínima desse motor seja 90 graus, tá? 90 graus é a temperatura mínima que a central aceita
para deixar o tempo de injeção normal, sem aumentar o tempo de injeção. Então, eu corto, coloco um cebolão de 75 graus. Então, quando o carro atingir, o motor atingir 75 graus, o cebolão vai fazer o ventilador do radiador disparar para esfriar o motor mais ainda, né? Mais do que ele já está frio. Então, ou seja, com 75 graus o motor, de 75 graus o motor não passa, sempre vai estar mais frio do que isso, porque o ventilador vai estar funcionando ali, esfriando o motor. E a central quer que o carro atinja, quer que o motor atinja 90 graus, que é a temperatura mínima para poder regularizar o tempo de injeção, para poder diminuir. Ela está com o tempo de injeção alto ali, injetando muito combustível para o motor acelerar. Só que esse motor nunca acelera porque o cebolão não deixa, tá, pessoal? Não deixa. Então, o que é que vai acontecer? Excesso de combustível, o carro queimando excesso de combustível, o carro consumindo muito combustível, e você não sabe por que danado, né? O proprietário não sabe por que danado o carro está consumindo tanto combustível. Se está trabalhando tão friozinho, entre aspas, era para trabalhar bonitinho, consumir menos, né? Então, não sabe o porquê, tá bom, pessoal? Mas é isso, é a central acelerando, aumentando o tempo de injeção, para o carro atingir no mínimo 90 graus, e o carro nunca chega a 90 graus porque o cebolão adaptado não deixa. Então, esse é o erro mais grave de todos, tá? É a questão do alto consumo de combustível. Sem falar que vai ficar feio, vai ficar um negócio adaptado e tal, é o segundo ponto, né? Questão de estética, né? Esteticamente não vai ficar legal. E tem carros até que vai acender a luz de injeção, existe uma luzinha lá no painel, né? Uma luzinha amarelinha, um desenho de um motorzinho. Nesse carro aqui, ela parece até uma lanterninha, ela é vermelhinha, ela é diferente nesse carro aqui. Mas todos os outros veículos aí, de todas as marcas e modelos, a luz de injeção ela é um padrão mundial, tá? Ela é um desenho de um motorzinho amarelinho, parece até uma torneirinha de passagem. Ela acende lá no painel, tá? É a luz de injeção, então ela vai acender indicando que tem algo de errado com o sistema do carro, né? Do sistema eletrônico do carro, dessa parte de ventilação, né? Da parte de tempo de injeção, né? Som da lâmpada trabalhando aí com um parâmetro acima do que deveria. Por quê? Porque tá queimando excesso de combustível, porque o carro está mais frio do que deveria, tá bom, pessoal? Então, todo carro de injeção eletrônica pode perceber. Se você nunca percebeu isso, ligue seu carro pela manhã. Carro de qualquer ano, for de injeção eletrônica, ele vai fazer isso, ele vai funcionar logo, quando ele está com o motor frio, ele vai funcionar logo acelerado, ele vai ficar lá acelerado, né? Alguns minutos depois, minutos depois, é que ele vem baixando devagarzinho a aceleração, e aí cai para menos de 1000 RPM, mas ele sempre começa a trabalhar com mais de 1000 RPM sem você estar acelerando, tá? Salvo aqueles casos, vai ter uns casos que vai ser falsa entrada de ar, ele vai estar muito acelerado, vai ser falsa entrada de ar, algum outro tipo de problema, tá? Mas quando ele está com esse tipo de problema, ele faz isso até quente, o motor quente e acelerado, tá bom? Se o motor do seu carro estiver ficando acelerado somente quando estiver frio, e quando ele aquece, ele diminui e normaliza, ele está normal. Agora, se ele também, quando ele aquecer, estiver quente, ele continua acelerando e tal, ele tem defeito, tá bom, pessoal? Fica só essa ressalva aí, essa sacada a mais, tá bom? Então, gente, é isso aí que eu tô falando para vocês. Eu discordo dessa adaptação, porque existe outro meio, que é encontrar o defeito. Esteticamente fica feio, fica coisa adaptada, né? Esse carro tá cheio de fio pelo canto. Depois vocês conferem no outro vídeo que eu fiz, quando eu peguei, como foi que eu peguei esse carro, fio por todo canto aqui, uma coisa mais feia do meio do mundo, tá? E o mais grave de todos, que é o alto consumo de combustível, tá bom? Então, para mostrar para vocês aí essa questão que eu tô falando que toda central, todo motor, ele tem uma temperatura mínima para trabalhar o mais frio que ele pode e o mais quente que ele pode. Eu tô com esse cano aqui ligado no sistema, tá? E a gente vai entrar aqui no sistema desse carro, tá? Esse carro aqui é um Palio, o ano dele é 2002. Fiat Palio 1.0, motor gasolina, magneto amarelo 59F, é a referência da central, 59F, tá? Tá aqui, pessoal, ó. 59FB, porque aqui é resumido, aqui não tem o B, tem o F, tá? Então eu estou no sistema do carro, entrei no sistema desse carro. Então agora vamos para teste. Eu vou colocar aqui análises gráficas para a gente ver o parâmetro, tá? Parâmetro mínimo e máximo. Percebam aqui, ó. A bateria dele, a mínima que a bateria tem que estar gerando quando o motor está funcionando é 13 volts, tá? E o máximo 14,7, tá? Rotação, a mínima da rotação desse carro é 750 RPM e a máxima 900 RPM. E quando ele está frio, ele trabalha acima de 1000, porque é aquilo que eu estava falando para vocês. Ele acelera sozinho para poder esquentar o mais rápido possível, para poder diminuir a aceleração, diminuir o tempo de injeção, tá bom? Se tiver um cebolão adaptado de 75 graus, isso nunca vai acontecer e o carro vai ficar consumindo combustível, muito combustível, tá?
Vamos aqui baixando. Eu vou direto para o ponto aqui da temperatura do motor, que é o que nos interessa. Eu só mostrei aqui algumas referências, só para você entender, alguns parâmetros, para vocês entenderem. Pronto, chegou aqui onde eu queria. Deixa eu colocar aqui a tela maior, para a gente entender aqui. Pronto, temperatura da água, né? Estamos aqui em temperatura da água. Então vamos lá. Perceba aqui, gente, ó, temperatura mínima que esse motor trabalha, que ele deve trabalhar 88 graus, é o mínimo, é o mais frio que esse motor trabalha. E o mais quente, 100 graus, tá? Então a mínima é 88 e a máxima 100. Ele agora está com 77 graus, que esse motor estava funcionando, que eu estava fazendo os testes justamente do problema que eu resolvi, que eu teria a gambiarra e coloquei da forma original, que eu encontrei o problema do carro, tá? Que era, no caso, o problema era central. A central não estava mandando o sinal para o relé que acionava o ventilador. Eu já solucionei. Depois vocês conferem no vídeo que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Eu vou deixar esse vídeo completo aí do problema, como foi solucionado, tudo direitinho, tudo certinho. Vocês vão lá e conferem, tá bom? Então ele tá com 77 graus, tá certo? Então, gente, se eu colocar aqui, se a mínima é 88, se eu colocar um cebolão de 75, a temperatura mínima aqui 88 nunca vai acontecer, ela nunca vai chegar. E aí o carro nunca vai diminuir o tempo de injeção, vai ficar sempre consumindo muito combustível, tá bom, gente? Beleza? Ele tem que trabalhar acima de 88. Ele tem que trabalhar com 89, com 90, 95, 97, abaixo de 100. Acima de 88 e abaixo de 100, dentro desse parâmetro aqui. Tá certo? Então, deixa eu até ligar. Eu vou ligar o carro aqui, pra gente concluir. Eu vou ligar enquanto eu tô falando aqui. Vocês vão perceber. Deixa eu funcionar o carro. Eu quero encerrar vocês vendo o carro atingindo a temperatura máxima que ele chega e a mínima, para vocês verem onde é que ele para. Pronto, a água circulou um pouquinho, o carro estava parado. Como a água circulou, a água fria que estava no radiador entrou para dentro do motor, a temperatura caiu para 72, mas já ela vai atingir aí a temperatura mínima de funcionamento. Perceba aqui que tem uma setinha apontando para baixo, indicando que ele está mais frio do que deveria. Tá certo? Eu vou deixar esse motor aquecer e já eu mostro para vocês ele batendo aí a temperatura máxima. Ele não vai atingir 100, não. Ele vai atingir 97 graus. Quando ele chegar em 97 graus, aí o ventilador dispara, aciona o ventilador do radiador para esfriar, porque ele já chegou na temperatura, assim, próximo da temperatura máxima permitida, e ele vai cair até 93, 92 graus, podendo chegar até 90, tá? Ele vai cair, mas ele não cai para baixo de 88, ele vai cair acima de 88, então ele vai ficar sempre dentro aqui do parâmetro mínimo permitido, tá bom? Então eu vou acelerar o carro ali, vou dar uma pausinha, eu vou acelerar o carro, quando ele estiver chegando perto aqui dos 97, eu mostro para vocês aí, ele disparando a ventoinha, onde é que ele vai parar. Ó, gente, temperatura aqui, tá vendo? Já tá dentro do parâmetro mínimo e máximo. Tá com 95 graus, tá vendo? Quando ele bater aqui 97 graus, o ventilador do radiador vai disparar. Perceba aqui que o ventilador tá parado, ó. Eu vou esperar o ventilador acionar aqui. Eu vou mostrar pra vocês que ele acionou com 97 graus. Deixa ele acionar ele. Ele vai acionar já, qualquer momento. Até 96. Já dá 97. Pronto, começou, o ventilador foi acionado. E aqui, pessoal, percebam aqui, ó, 97 graus, tá bom? De 97 graus ele não passa. Por que não passa? Porque o máximo que esse motor tem que trabalhar é com 100 graus. Então ele sempre dá uns passozinhos, um descontozinho para não trabalhar no máximo, né? Então, chegou 97, 98, no máximo ele aciona o ventilador. E o ventilador vai esfriar, o líquido do arrefecimento vai esfriar o motor até chegar a no mínimo 90. Ele não vai cair para 88 nem a pau, é no mínimo 90. Ele vai geralmente chegar a 92, 93, por aí. Pode chegar até 90, tá? Então, perceba aí, tá em 94. Ó, o ventilador desligou, só. Parou aqui, ó. Acabou de desligar o ventilador. Parou o ventilador. Agora, olha onde a temperatura tá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. 93, pronto, 92 chegou, ó. Tá vendo? Perceba que foi acima da temperatura mínima permitida. Ou seja, nunca vai chegar em 88, nunca. Tá bom, pessoal? Nunca vai chegar. É 93, 90 no mínimo, para ficar acima do mínimo permitido. Então não pode trabalhar nem com 88 graus, que é muito frio,
nem pode trabalhar com 100 graus, que é muito quente. Gente, todo carro é assim, gente. Todo o sistema de injeção eletrônica, de ignição, de sistema de arrefecimento é assim, por causa da central. A central ela é programada para fazer isso, tá? Então por isso que eu não posso cortar a mangueira e colocar um cebolão de 75 graus fazendo o motor trabalhar mais frio, porque vai aumentar o tempo de injeção do carro, vai acender luz de injeção e ainda vai ficar feio aqui o negócio, tá bom? Gente, era essa dica que eu tinha para dar para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma, tá? Se eu conseguir te ajudar, eu já vou ficar muito feliz. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, tá? Pra gente ele é muito importante. A gente ajuda com as dicas e vocês nos ajudam com o like de vocês. Disparou o ventilador outra vez, ó, pessoal, ó. Olha a temperatura aqui, ó. Beleza? Se você é novo no canal, tá chegando agora, por gentileza, se inscreve aí no canal também para ajudar o canal, para dar uma forcinha pra gente, tá bom, pessoal? Sua inscrição é importante demais. Se inscreve e ativa aí o sininho das notificações para o YouTube te avisar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo. Na descrição desse vídeo eu deixei aí 2 links, um do meu perfil lá do Instagram e o outro de um curso de mecânica de automóveis para iniciante, tá bom? Para você clicar sem compromisso, apenas para conhecer e ver se é para você, tá bom, gente? Então, meu muito obrigado, forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotivas.